Estamos de volta com o Direto do Plenário. A partir de agora você acompanha a sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal, ao vivo aqui pela TV Justiça. Tá? Vamos dar início à abertura da 14ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Queria preliminarmente saudar as ministras presentes, ministra decana Carmen Lúcia, nossa ministra vice-presidente Rosa Weber, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre Moraes, André Mendonça. Aqui consta o ministro Gilmar no vídeo. Isso, por hora são os colegas aqui presentes. E saudar também o doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, nosso procurador-geral da República. Então, passo a palavra à secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 12 de maio de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, a senhora ministra Rosa Weber. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h22, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, eu considero aprovada a ata. Senhoras ministras, senhores ministros, nós vamos fazer, a partir de agora, um julgamento conjunto da ação direta de constitucionalidade 4103, 41017 e o recurso extraordinário 1224.374. Eu vou fazer uma síntese, porque, na verdade, todos esses três feitos gravitam em torno da lei seca e das medidas tomadas para coibir o uso de álcool na condução de veículos. Então, o recurso extraordinário, ele basicamente alega a inconstitucionalidade do artigo 165-A do Código de Trânsito. Esse recurso ele foi interposto pelo Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul, porque ali se debateu a recusa em realizar o teste do bafômetro e suas consequências. Os demais se baseiam numa medida provisória que foi convertida em lei, onde também constam medidas restritivas, todas elas conducentes a evitar a condução de veículos com a utilização de álcool. Só que, em algumas leis, não só o recurso ordinário se adstringe ao uso do bafômetro, mas as ações declaratórias de inconstitucionalidade, elas tratam do tema à luz da livre iniciativa, da livre concorrência, porque há estabelecimentos que vendem álcool nas rodovias federais, e há uma diferença entre vender álcool nesses estabelecimentos e o condutor, vamos dizer assim, do ônibus que leva aqueles passageiros ser, digamos assim, limitado ao consumo de álcool, mas os transeuntes, os passageiros não estariam submetidos a essa restrição, o que, digamos assim, acaba criando uma colisão de princípios constitucionais que nós vamos fazer. Como regra, fazemos aqui a ponderação. Em todos os feitos, eu seguia o rito, houve aditamento na ação direta de constitucionalidade 407,
a semelhança do que ocorreu na semana passada, em que a medida provisória foi convertida em lei e aí surgiram aditamentos. Depois veio uma outra lei que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, outro aditamento, mas dentro da nossa jurisprudência não mudou o contexto daquilo que se tem de decidir. Então, basicamente, é isso. Foi cumprido todo o rito, e aqui eu também, para fim de promover um resumo, é que eu não vou repetir aqui aquilo que os advogados vão repetir na tribuna. Eles vão alegar, mas, basicamente, nós vamos nos concentrar, pelo que está dito nos dispositivos legais, a constitucionalidade da restrição ao consumo de bebidas alcoólicas por transeuntes e condutores, e aí vamos trabalhar com a proteção à saúde e à segurança pública. Há uma afirmação de autoincriminação, quando se faz o teste do bafômetro, e também essa questão da proibição da venda nas rodovias. Qual é o alcance dessa proibição? Eu acho que, com esses fundamentos, isso torna possível, né? Torna possível a sustentação oral por parte dos advogados inscritos. Então, no recurso ordinário 1224, é o tema 1079 da repercussão geral, que trata da constitucionalidade do artigo 165-A do Código Brasileiro, incluído pela Lei 13.281, que estabelece como infração autônoma de trânsito a recusa do condutor se submeter ao bafômetro. A ação direta de constitucionalidade 4017 e a ação 403, essas aí tratam dessa proibição genérica nas rodovias, tratam da questão da autoincriminação, e isso tudo num contexto geral que permitirá a todos nós um julgamento conjunto de todos os feitos. Seguir todos os ritos, admitir os amici curiae que vão fazer a sustentação oral. São várias as sustentações orais de partes requerentes e de amici curiae. Então, nós temos, ao todo, 7 sustentações orais, não é, secretário? São 7 sustentações orais em que os requerentes terão um tempo regimental de 15 minutos, os amici vão dividir, vamos dobrar o prazo, como de regra, jurisprudência, e dividir entre os 3, dando 10 minutos para cada amici curiae. Então, feito esse relatório, se houver necessidade, eu posso fazer uma leitura mais extensa, mas acredito que com isso os ilustres advogados se sintam municiados para poder promover as suas sustentações orais e os colegas também cientes do tema iudicando. Então, não havendo nenhuma observação dos eminentes pares, eu convido para assumir a tribuna presencialmente, no RE 1224, a doutora Fernanda Figueiredo Toneto Braga, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul. Vossa Senhoria tem 15 minutos para a sua sustentação. Obrigada, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, que também é o relator desse processo. Meus cumprimentos às excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo Procurador-Geral da República. Como bem relatado por Sua Excelência, ministro-presidente, esse é um recurso extraordinário que foi interposto pelo DETRAN, do Rio Grande do Sul, contra uma decisão das turmas recursais dos juizados especiais, lá do Rio Grande do Sul, que entendera pela inconstitucionalidade do artigo 165-A do Código de Trânsito. O artigo este que prevê a realização do teste de alcoolemia para motoristas de veículo automotor. A questão foi reputada constitucional por esta corte, esse, portanto, é um tema de repercussão geral. E, no caso, em julgamento, o motorista
havia se recusado a realizar o teste do bafômetro e, por essa razão, foi autuado, recebeu uma multa, ingressou em juízo e, em sua defesa, alega a inconstitucionalidade do dispositivo. Ele argumenta, entre outros fundamentos, que se trataria de uma norma inconstitucional porque obrigaria o sujeito à autoincriminação, o que seria vedado pela Constituição, e que violaria também o princípio da presunção da inocência. A nosso ver, excelências, esses argumentos não resistem a uma melhor análise, e isso por 3 fundamentos principais. O primeiro fundamento é o de que a norma não faz uma presunção de embriaguez. E este argumento faz cair por terra a alegação de incidência do princípio da presunção da inocência. Por quê? Um dos argumentos lá da decisão dos juizados especiais para a declaração da inconstitucionalidade do artigo 165-A foi justamente o de que não se poderia presumir que o condutor que se recusa a realizar o teste do bafômetro esteja embriagado. Mas esta premissa é totalmente equivocada. E por que ela é equivocada? Porque a configuração da infração de trânsito não consiste em presumir que o motorista esteja embriagado ou que ele tenha sintomas de embriaguez. A configuração da infração administrativa consiste pura e simplesmente em o motorista recusar-se a realizar o teste. E por que isto acontece? Isso especialmente a partir das modificações que foram sendo feitas na legislação de trânsito. Isto acontece porque esta é uma infração autônoma, que não gera presunção de embriaguez. Ela decorre do descumprimento de um dever que foi criado para todos os motoristas, para todas aquelas pessoas envolvidas no trânsito, um dever que possuem todos os cidadãos para com a fiscalização de trânsito. Isso acontece especialmente a partir de 2016, em que o Código de Trânsito é alterado e adota e passa a adotar um conceito amplo de infração, com a finalidade última de fazer a proteção das vidas que são diuturnamente ceifadas no trânsito, de proteger a incolumidade pública, de proteger a integridade física dos cidadãos que também são vítimas do trânsito. Foi com esse intuito que o legislador criou uma obrigação a todos os motoristas de se submeterem à fiscalização de trânsito e, como tal, se submeterem ao teste de alcoolemia. Portanto, a recusa ao teste do bafômetro não gera presunção de embriaguez e não tipifica também crime de trânsito. É preciso que isso fique bastante claro como uma premissa primeira, nos parece, para esse julgamento. A infração decorre, portanto, única e exclusivamente da recusa em fazer o teste. Quem não faz é autuado como tendo praticado uma infração administrativa. E é justamente por isso, ministro Fux, que ao artigo não se pode aplicar o argumento de violação ao princípio da presunção da inocência, porque não se presume a embriaguez. E foi justamente essa a mudança que foi feita em 2016 no artigo 277 do Código de Trânsito, porque até então se exigia um indício de embriaguez para a realização do teste. E esta expressão foi suprimida expressamente lá do artigo 277. Então, basta que o condutor seja instado pela fiscalização de trânsito a se submeter ao teste de alcoolemia e, não o fazendo, ele é autuado. Então, essa é a primeira premissa. Um segundo fundamento para que o artigo 165-A seja mantido incólume no ordenamento jurídico brasileiro diz respeito ao princípio constitucional da não incriminação, tão veiculado seja na decisão recorrida, seja nos argumentos também do autor da ação. Esse foi um argumento invocado no sentido de que estaria o sujeito que é submetido ou é obrigado a se submeter ao teste do bafômetro, sendo obrigado a se autoincriminar. Mas aqui nos parece também que este argumento não sobrevive a uma melhor análise, e isso por 2 motivos. O primeiro motivo é o de que o princípio da vedação à autoincriminação, que está previsto lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 62, ele diz expressamente com o direito ao silêncio. Ele dá ao réu o direito de não se declarar culpado.
ele se restringe a esse aspecto. Lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, nós temos uma previsão no mesmo sentido, e lá também a Convenção estipula o direito do réu de não ser obrigado a depor contra si mesmo. Portanto, está se referindo também ao direito ao silêncio. Tanto a Constituição quanto a Convenção dizem respeito apenas a esse direito, o direito de não produzir prova oral contra si mesmo, e não abrange a recusa em participar de outras provas, desde que garantidos determinados direitos constitucionais, como o princípio da dignidade humana. Essa, aliás, é uma jurisprudência que se colhe da Corte Interamericana. E não há aqui falar em violação ao princípio da dignidade humana quando alguém é submetido a um teste de alcoolemia. Outros exemplos são a constitucionalidade da revista pessoal, por exemplo, ou do reconhecimento de pessoas que são provas reconhecidamente constitucionais. Esta Suprema Corte já se manifestou sobre esse tema. É o tema 907, de repercussão geral, que reputou constitucional o artigo 305 do Código de Trânsito, entendendo que ele não infirma o princípio da não autoincriminação. Vossa Excelência, ministro Barroso, neste julgamento, traz razões que se aplicam especialmente ao caso concreto, dizendo expressamente que o Supremo Tribunal Federal evoluiu na sua jurisprudência, evoluiu no conceito, na elaboração do conceito do princípio de não autoincriminação, por entender que não existem direitos absolutos diante da teoria da ponderação de valores que essa Corte adota. E um segundo motivo diz respeito ao fato de que o direito constitucional à não incriminação, ou seja, o direito constitucional ao silêncio, aplica-se única e exclusivamente em matéria penal, aplica-se apenas a crimes, e aqui nós estamos falando não de crimes, estamos falando de infração administrativa. Tanto isso é verdade que a Convenção Americana, quando estipula o direito ao silêncio, ela o prevê lá no artigo 8º, nas garantias judiciais, e no seu item 2 ela diz expressamente, refere-se especificamente a toda pessoa acusada de um delito. Portanto, não é o que nós estamos tratando aqui. E, por fim, excelências, um terceiro fundamento que me parece, ministra Carmen Lúcia, o mais importante, que é justamente a necessidade de adoção de um sistema de ponderação de valores, aqui neste caso. Por isso, a pergunta, o que vale mais? O direito individual de beber e dirigir, ou, de outro lado, o direito de toda a coletividade de querer preservar vidas, de querer manter a integridade física das pessoas, de querer manter a incolumidade pública. Por isso é necessário se sopesar, de um lado, uma infração administrativa, apenada com uma multa, e, de outro lado, o direito de todos à preservação da incolumidade pública e de vidas humanas. A resposta me parece ser intuitiva. E esse raciocínio se torna ainda mais indiscutível se nós invertermos, se nós fizermos esse raciocínio em sentido contrário, e imaginarmos a grande periculosidade social que adviria da inexistência de um Código de Trânsito com os instrumentos que dispõe a fiscalização para conter mortes, acidentes, violações à integridade física e assim por diante. Afinal de contas, o álcool, todos nós sabemos, produz diversos efeitos ao ser ingerido. Diminui a tensão, diminui a vigilância, rompe os freios inibitórios. O sujeito que bebe e dirige, ele se sente muito mais corajoso para imprimir uma velocidade maior ao seu veículo e, como consequência, nós temos acidentes ocasionados todos os dias em virtude da combinação álcool e direção. Por isso, diante de todo esse cenário, é que o legislador de trânsito optou criteriosamente por adotar uma postura rígida em relação ao assunto. E já me dirigindo para as minhas considerações finais, senhor presidente, eu gostaria de trazer alguns dados aqui apenas para ilustrar do que nós estamos tratando na tarde de hoje, já que esse tema é tão importante. A Organização Mundial da Saúde revelou uma pesquisa dizendo que em países com renda per capita elevada, em 20% dos acidentes de trânsito, existe álcool no sangue do motorista. Esse número, para países de baixa e média renda, se eleva até 69%. Esse dado é alarmante. O Detran de São Paulo, no ano passado,
revelou uma pesquisa mostrando que 42% das mortes no trânsito são causadas por condutores sob o efeito do álcool. E todos nós sabemos que dirigir sob efeito do álcool triplifica as chances de um acidente. Por isso, o Código de Trânsito, e é por isso que é chamado de tolerância zero, lei seca, como se quer, é absolutamente intolerante com a combinação álcool e direção e se cerca de todas as cautelas para evitá-la. Resultado disso, o Ministério da Saúde recentemente divulgou uma pesquisa dizendo que em uma década de lei seca já houve redução de 2,4% do número de acidentes de trânsito no Brasil. E eu diria que se a tolerância zero com álcool tivesse livrado pelo menos uma vida humana, ela já teria valido a pena. Quem perdeu um ente querido em razão de um motorista embriagado sabe bem do que eu estou falando. Por isso, para a aferição da constitucionalidade, numa ponderação, nós teríamos o direito individual de liberdade do condutor que deseja beber e dirigir, e, para isso, nós temos aqui esse direito sendo defendido, enfim, pela Associação de Bares e Restaurantes do Brasil, que também defende o seu direito econômico de vender bebidas alcoólicas, sem uma maior preocupação em saber se esses consumidores pegarão o volante depois ou não. E, de outro lado, nós temos um direito fundamental à vida e à segurança no trânsito. E deve-se responder qual o direito que prevalece. Foi com o intuito de fazer prevalecer esse direito que a Lei 13.281, de 2016, foi editada, no intuito de fazer frente ao problema da concomitância do álcool e direção, um problema extremamente delicado e que merece a atenção de todos os poderes. O Poder Judiciário, hoje, nessa tarde, vai decidir se cabe manter essa norma no ordenamento jurídico e, com isso, manter o reforço à fiscalização do trânsito, à segurança do trânsito, ou então se vai enfraquecê-la, passando a permitir que motoristas conduzam embriagados sem terem que se sujeitar à fiscalização. Em nome da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, em nome do DETRAN do Rio Grande do Sul, eu agradeço e o DETRAN pede o provimento do seu recurso extraordinário. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradeço a intervenção profícua da doutora Fernanda Figueira Toneto Braga, procuradora do Estado do Rio Grande do Sul. Convido agora para assumir a tribuna virtual, por videoconferência, já está presente, Dr. Percival Menon Maricato, que falará pela Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento, a Abrazel. O foco da ação proposta pela Abrazel é um foco mais amplo, que vai levar também a apreciação de outras questões, além dessa exclusiva do teste do bafômetro. Então, doutor Percival, Vossa Senhoria tem a palavra para fazer a sua sustentação pelo tempo regimental de 15 minutos. Bom dia, senhores ministros, a quem cumprimento na pessoa do digno presidente Luiz Fux. A Abrazel, Associação de Bares e Restaurantes, vem questionar determinados dispositivos que nós temos como inconstitucionais nessa lei em comento. Se sente honrada e grata pela oportunidade, que só pode ocorrer num Estado democrático de direito, onde questões controvertidas podem ser discutidas. Aparentemente, parece ser tarefa difícil falar contra uma lei que, como muitos afirmam, como a procuradora que me antecedeu, que preserva a vida, e que a Abrazel, então, ela está a fim de interesses econômicos e contra a vida, que não dá importância, ou algo parecido, o que é uma injúria, não se sabe de onde foi tirar isso, porque, como veremos, nós temos questões lógicas, jurídicas, como ela teve que enfrentar agora mesmo diante dos senhores, decidido por juízes de direito. Primeiramente, esclarecemos que não somos contra a punição, e punição enérgica, que quem dirige sob a influência do álcool. Evidentemente que somos a favor da vida e que defendemos a liberdade, o Estado Democrático de Direito e responsabilidade. Regularmente há movimentos que tentam proibir a bebida alcoólica com essas considerações genéricas de ser contra a vida ou coisa parecida.
em certos lugares, em determinadas horas, em períodos eleitorais, em dias de pandemia. Então, há realmente um conflito sobre o uso do álcool na sociedade e que deve ser discutido de uma forma elevada, né? São milhões de pessoas envolvidas e não com esse tipo de preconceito. Mas vejamos as inconstitucionalidades técnicas. Primeiro, o artigo 2º, esse que proíbe que estabelecimentos em rodovias não vendam bebidas. Vossa Excelência já disse dessa questão de que a maioria que circula nas rodovias não são motoristas, são muitas vezes passageiros, pessoas que moram nas proximidades, que trabalham em postos. Existe uma porção de pessoas que tiveram seu direito cerceado, além da liberdade econômica, do direito adquirido, de tanta gente que, enfim, investiu nesse setor. Proibir o motorista, isto sim. Argumentamos ainda que não é função adequada da polícia fiscalizar o comércio. Flagrantemente contrário à Constituição também, o inciso 3º do artigo 5º, que alterou o artigo 276 do Código Brasileiro de Trânsito, doravante CTB, que dispõe sobre o limite máximo de concentração de álcool. Diz o artigo 276 que qualquer concentração de álcool por litro de sangue sujeita o condutor às penalidades previstas no artigo 165 do Código. Ora, entre os julgadores, a rigorosa Organização Mundial de Saúde, que agora há pouco acabou de ser citada, estabelece um limite de 0,5 gramas por litro de sangue como aceitável para os motoristas, limite que é adotado em países como França, Alemanha, Finlândia e dezenas de outros. Nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Canadá, esse limite é de 0,8 miligramas. Então, no mínimo, é um pouco discutível essa questão, deveria ser aprofundada. Por sua vez, o artigo 165 do CTB, mencionado pelo artigo 276, diz que dirigir sob a influência do álcool é infração, o que é correto, e isto a Brasel apoia. Equivocada é a tentativa de combinar os artigos, pois o 165 fala corretamente, proíbe dirigir sob a influência do álcool, e o 276 se dirige a quem possui qualquer concentração de álcool no sangue, o que é muito diferente. Então, é correto punir quem dirige sob a influência do álcool e não quem dirige sem a influência do álcool. Caso contrário, o padre que reza a missa e toma lá um pouquinho de vinho vai ser penalizado. Quem comer um bombom de licor também pode correr o risco. Enfim, há que se ter razoabilidade, proporcionalidade. Outro sim, o parágrafo 3º do artigo 277 do CTB, incluído pelo artigo 5º, inciso 4º da lei, é também inaceitável. Esta norma pretende que o cidadão se submeta ao etilômetro. Poderíamos falar muito sobre a doutrina, sobre por que nós chegamos à questão de que o cidadão não pode fazer prova contra si mesmo, falar das ordalhas, falar das bruxas que eram queimadas na Idade Média, da tortura usada como forma de obter confissão. Mas, enfim, eu acho que não precisa nada disso para perceber que se trata de mais uma aberração. Pretender que as pessoas se autoincriminem é inadmissível. E a procuradora, que acabou de terminar a sua palestra, por exemplo, ela quer exatamente isso, porque se o sujeito estiver mesmo alcoolizado e fazer o bafômetro, porque é obrigado, é como estar diante de um juiz penal e o juiz exigir que ele confesse o crime que está nos autos. Entendo isso, porque ele já, na medida em que ele é pego no bafômetro, ele vai preso. É uma questão a ser discutida. Como eu falei, somos a favor de punir os irresponsáveis, quem dirige sobre a influência do álcool, mas isso dentro dos critérios de justiça. Por sua vez, o 306 também é questionável. Milhões de brasileiros seriam delinquentes, dezenas de milhões, se o admitíssemos. E isto não é lógico, ou seja, será mesmo razoável e proporcional condenar um cidadão responsável que, visitando um amigo, faça um brinde com bebida de reduzida graduação alcoólica ao nascimento de uma criança e volta para casa dirigindo? Quem vai ao sítio e toma um gole de vinho e volta para casa e pega 6 meses a 3 anos de prisão? Então,
consideraríamos que tem sorte cerca de 100 milhões de brasileiros que a lei não é retroativa e que eles não foram, então, pegos no bafômetro, porque é um costume muito brasileiro e é o abuso que se deve penalizar, inclusive o que facilita que toda a sociedade, a educação e tal, chegue a esta conclusão. O argumento que temos de excesso de acidentes em estradas, isso não pode ser absoluto, porque senão se concluiria pela proibição de circulação de carro, estrada, ônibus, e nós reduziríamos a zero os acidentes. Então, as normas supracitadas têm que ser extirpadas do direito brasileiro. Os dispositivos citados também contrariam tratados internacionais admitidos pelo país, em especial o de São José da Costa Rica. Enfatiza-se que o resultado ao agente público, que é facultado ao agente público, formas de fazer a prova, inúmeros, exames clínicos, confusão verbal, direção errática, hálito, vídeos, testemunho e tantas outras que estão no caput do artigo 277 e são muito mais seguras, porque aquilo prova que ele estava dirigindo de forma influenciado pelo álcool. Ao contrário do etilômetro, que, como eu falei, pode pegar até um padre depois da missa. A Abrazel reitera e se apoia a punição de quem dirige sob a influência do álcool do infrator, não de quem dirige sem influência do álcool. Defende a Constituição que nos permite conviver de forma democrática e civilizada e que evita que voltemos à Idade Média, às ordalhas. E considera-se parcialmente vitoriosa pelo debate que suscitou e pelas alterações na lei já positivadas, diversas vezes que nós entramos com a ação, provando que nós tínhamos razão em determinadas críticas. E que nós não queremos outra coisa que não as normas e as práticas que já são usadas em todos esses países do mundo que eu citei, todo país civilizado, existem práticas que não são essas abusivas e absurdas que se tem no Brasil. Né? É complexo você detectar quem está sob a influência do álcool? Eu admito que sim, mas nós temos o dever de resolver essa questão complexa e punir aqueles que são delinquentes e não os que não são delinquentes. Então, é o que eu tinha a dizer e fico muito grato pela atenção dos senhores. Muito obrigado, doutor Percival Menon Maricato, que sustentou pela Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento. Agora eu passo a palavra ao representante da Câmara dos Deputados, o advogado deputado federal Hugo Leal, que disporá de 15 minutos para a sua sustentação oral. Boa tarde, senhor presidente, ministro Luiz Fux, ministras Rosa Weber, Carmen Lúcia, ministro Fachin, ministro Lewandowski, ministro Barroso, ministro Alexandre Moraes e ministro André. Senhores, é interessante que a matéria aqui colocada me dá uma condição dupla de falar enquanto advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, no ano de 1988, e também como parlamentar, como deputado federal desde 2007. E, por acaso, não mais do que por acaso, relator da medida provisória que deu origem à lei seca. A medida provisória 415, ministro Alexandre Moraes, ela manifestava a proibição da venda de bebidas alcoólicas ao longo das rodovias federais. A medida provisória limitava-se a esse texto. Tanto que era genérico. E passou-se a primeira discussão. Se deveria manter a proibição da venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais, se isso era o mais relevante, ou se o mais relevante era buscar aquele motorista que dirigia embriagado, que dirigia sob efeito do álcool. E olha que interessante, nos debates a Câmara entendeu que deveria pelo menos restringir que nas rodovias federais, dentro do perímetro urbano, essa lógica não seria obedecida. E a lei, ao ser apresentada, ao que foi votada, excluiu do seu dispositivo as rodovias federais nos perímetros urbanos.
Nós temos aqui BR-020, nós temos BR, no meu estado, BR-040, que são rodovias que passam dentro dos municípios. Como é que nós resolveríamos esse conflito? Bom, isso foi resolvido quando tiramos a questão do perímetro urbano. Porém, faltava a essência da lei seca. A essência está na modificação do artigo 65, na punição administrativa. Haviam movimentos que queriam fazer com que essa punição, essa recusa fosse crime. Não, por presunção, não. Haja que há o equilíbrio. Então, no debate acalorado que houve lá nos idos de 2008, entendeu-se que a punição administrativa, a modificação do artigo 65, a modificação já havida em 2006 pela Lei 11.275, da questão dos sinais exteriores, já estava incorporado no nosso ordenamento jurídico, e quis o legislador, e por acaso eu estava ali como relator da matéria e autor do projeto de lei de conversão, fazer essas adequações. Por quê? Porque era essencial que as pessoas percebessem esta mudança de comportamento, que o país estava adquirindo um novo conceito na questão da alcoolemia. Simples assim, ministro-presidente. A modificação do artigo 65 na questão da punição administrativa é a alma da Lei 11.705. É a fiscalização efetiva na abordagem. Com todo respeito que tenho ao advogado que me antecedeu, doutor Mário Percival, eu quero fazer minhas palavras da doutora Fernanda, que foi precisa na sua avaliação do recurso extraordinário. Não tem nenhum acréscimo a fazer. Mas quero deixar o do destaque para as vossas excelências do desdobramento dessa matéria, principalmente na questão da punição administrativa. Olha, e não é uma punição administrativa de imediato, não é uma sanção de imediato, porque, ao ser abordado, se houver a recusa, ele é lavrado um auto de notificação, onde é aberto um devido processo legal, um processo administrativo, que ele vai falar, ele vai dar as razões dele, mas ele, de imediatamente, terá que ser substituído por um outro condutor. Simples assim. Então, isso, o que nós estamos aqui a debater, e peço também encarecidamente a avaliação já feita pela Procuradoria-Geral da República, ministro Aras, é importante que nós possamos fazer essa ponderação. Não se trata aqui de proibição de venda, essa discussão eu acho que já está superada. Nós não estamos aqui com restrição à questão da venda das bebidas, e sim da essência da fiscalização, o poder de polícia. Pois, se nós tirarmos essa recusa e a punição da recusa, é como se nós estivéssemos dizendo que também, quando você for tirar a habilitação e tiver que se proceder no exame, um exame oftalmológico, você fala, não, eu não quero produzir provas que eu sou míope, eu tenho astigmatismo. Eu estou dizendo, alhures, eu estou dizendo numa situação ceteribus paribus, quando diz economia, dispare, mas eu estou dizendo, o processo administrativo, a essência desse debate. E vejam, senhores, que desde 2008 os números são extremamente positivos. Eu, como deputado, tive a oportunidade de participar da primeira conferência mundial ministerial em Moscou, na Rússia, levando o debate e a lógica da alcoolemia zero. E ela ficou consolidada, ela ficou conhecida mundialmente neste evento, em 2009, em Moscou, na Rússia. Tanto foi que influenciou o segundo encontro mundial ministerial sobre segurança viária, que se deu aonde? Nessa cidade de Brasília, no Distrito Federal. A segunda conferência mundial ministerial sobre segurança viária ocorreu aqui em Brasília, exatamente por causa das referências do esforço que o país estava fazendo na redução da sua acidentalidade. Então, ao se tratar do tema aqui, desses temas dos conflitos que, porventura, poderiam acontecer do ponto de vista do processo administrativo ou do processo penal, o equilíbrio está dado pelo próprio Código Brasileiro de Trânsito, que, no caráter excepcional, tem das penas, que está lá no 306, que a prova tem que ser efetiva, que tem que ter a fundamentação dessa prova no 306, não do 65, que se trata simplesmente de punições administrativas. Então, senhores, eu não vou cansá-los
aqui em enfadonhos debates e trazer mais do que já foi dito aqui pelo presidente na sua relatoria, na sua brilhante relatoria, profícua relatoria foi muito incisiva, e se mencionar mais uma vez a manifestação da doutora Fernanda, que foi perfeita, nos pontos onde nós temos que conjugar. Agora, eu quero só chamar atenção para duas questões. Estados Unidos, Espanha, Portugal, também punem a recusa. Se você é abordado e oferecer, se você recusar, você também vai ter uma punição, porque se recusar e vai embora, não acontecer nada, já era o que era antes de 2008. Eu tive a oportunidade de ser presidente do DETRAN do meu estado por 2 anos e sei muito bem quais eram as consequências. Quem é do Rio de Janeiro sabe as consequências na Barra da Tijuca, em outros locais, como cada um caracteriza os seus estados, dos acidentes. Então, nossa preocupação é essa. Não estamos fora da discussão da esfera no mundo sobre essa questão da alcoolemia. Lembrando que, inclusive, na Espanha, o dispositivo constitucional, o Código de Estradas, ela faz a punição com abertura de instauração de processo penal. Nós não vamos chegar a tanto, que eu acho que isso aí seria um outro debate. Agora, e aqui foi trazido pelo advogado a questão do Pacto de São José da Costa Rica, está lá no seu artigo 8º, que ninguém está obrigado a produzir provas contra si mesmo. É óbvio que se a gente tem que entender a dimensão do Pacto de São José da Costa Rica, onde é que ele foi, quando ele foi apreciado, quando ele foi aprovado, lá em Costa Rica, nos anos de 1969, onde vivíamos alguns processos ditatoriais nas próprias Américas, não é a mesma lógica que nós teremos que obedecer para um processo desse, do ponto de vista de punição administrativa. Senão, eu quero emprestar também um dispositivo, e aí vou para o meu encerramento, senhor presidente, um dispositivo do próprio Código do Pacto de São José da Costa Rica, que ficou conhecido como Tratado de Direitos Humanos. Artigo 32, 2 pontos. Os direitos de cada pessoa são limitados dos demais direitos pela segurança de todos, pelas justas exigências do bem comum numa sociedade democrática. O que nós estamos tratando aqui? Qual é que prevalece? O direito individual de não produzir provas contra si mesmo ou de dirigir sob efeito de álcool? Sobre o contexto do direito da sociedade? Então, senhores ministros, imagino que a matéria já esteve mais do que conhecida. A lei seca vige durante esses 14 anos. E, graças a Deus, eu tinha a oportunidade, ao longo desses 14 anos, de permanecer na Câmara já no meu 4º mandato. Mas não perco a oportunidade de fazer esse debate sempre, porque eu entendo que isso é a preservação da vida. Isso é uma matéria que abrange toda a sociedade. Serão cerceados alguns direitos, e qual seria o direito que poderia estar sendo cerceado? O de beber e conduzir? Imagino que isso já está bem esclarecido pelas partes, pelos documentos que estão nos autos, e agradeço imensamente a oportunidade de falar para os senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Hugo Leal, pela sua sustentação presencial. E agora falarão os amiti curia com tempo regimental dividido. Convido para assumir na tribuna por videoconferência doutora Priscila Calado Correia Neto, que falará pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet, dispondo do tempo regimental de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, relator, eminente ministro Luiz Fux, excelentíssimos senhores ministros, senhoras ministras, ilustre procurador-geral da República. A Abramet, representante da especialidade médica medicina do tráfego, vem à presença de vossas excelências como amiga dessa corte, para trazer informações relevantes e dados técnicos que auxiliarão no julgamento da presente ação. Primeiramente, cumpre salientarmos alguns pontos. No Brasil, o acidente de trânsito é a segunda causa de morte externa, sendo superado apenas pelas mortes devidas às armas de fogo. O álcool é uma
substância que altera a percepção, o comportamento, aumenta a agressividade e diminui a atenção. E sabem que há uma grande diversidade dos seus efeitos, devido à susceptibilidade individual ao consumo do álcool, como sexo, peso, etnia, hábito ou não de consumir bebidas alcoólicas e até mesmo o uso de medicamentos, afirmamos que a única concentração de álcool no sangue segura para a direção de veículos é 0. A recusa a se submeter à fiscalização não é um direito. A fiscalização é essencial para salvar a lei que salva vidas. É instrumento vital e legal do exercício do poder de polícia. E o motorista pode sim ser punido administrativamente quando se nega a fazer o teste do bafômetro. Não há qualquer violação da Constituição Federal pela Lei 11.705 de 2008. Não há violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade. Há fatores que justificam objetivamente o tratamento diferenciado. Número de horas seguidas de exposição do motorista ao tráfego. Maior dificuldade de fiscalizar o motorista nas rodovias federais. A velocidade nas estradas é superior à do perímetro urbano. Exige-se maior rapidez dos reflexos do motorista de estradas e exige-se maior atenção na ultrapassagem. A legislação até então vigente não era suficiente para reprimir de forma eficiente o consumo de bebidas alcoólicas pelos motoristas, de modo a proteger a vida e a segurança no trânsito. A lei já se mostrou que veio. Houve notável redução do número de acidentes e mortes causadas por sinistros de trânsito. Um balanço cultural. Houve uma nova consciência, novos hábitos foram criados. Não há, portanto, a desproporção alegada pelo autor. A lei também não viola os princípios da liberdade econômica, da livre iniciativa, mínima intervenção do Estado na vida privada, tampouco o direito adquirido do comerciante que se estabeleceu em estrada para explorar o seu negócio. A liberdade de iniciativa não é uma liberdade anárquica, é uma liberdade social e que pode, consequentemente, ser limitada. E quanto à autorização para comercializar bebidas alcoólicas, ela tem natureza precária. Não se pode invocar direito adquirido, nem natureza jurídica de direito bilateral. E a sua concessão pressupõe o cumprimento de uma série de requisitos. A lei não afronta a cultura, tampouco os costumes populares. Não prejudica a lucratividade dos estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas e não prejudica os empregos gerados diretamente pelo setor. Há que se ressaltar que não há notícia da perda de um único emprego em decorrência da lei. O legislador não foi arbitrário, nem excessivo. Nenhum lucro, por mais espetacular, será minimamente bom quando conquistado em detrimento da dignidade, da saúde e da vida humanas. Os números divulgados demonstram que a nova regra é adequada e necessária para a redução do número de mortes. A norma causa, sim, uma brusca mudança de comportamento, mas tão somente até que a sociedade se adapte, encontrando alternativas para conciliar o seu costume com as normas de segurança. A lei, por motivo de ordem pública, buscou combater um dos fatores mais nocivos à segurança no trânsito, o motorista alcoolizado. A lei ainda trouxe reflexos como diminuição dos gastos com SUS, SAMU e INSS. A lei apoiou-se tão somente em dados da OMS e nos estudos que deram a origem à diretriz Alcoolemia e Direção Veicular Segura e que alertam para o consumo do álcool. Há que se trazer informações médicas para esta corte, para que sejam esclarecidas questões que envolvem álcool e direção veicular segura. Condutores com alcoolemia igual ou superior a 0,2 gramas por litro ficam com as habilidades necessárias para a condução prejudicadas, como funções de atenção dividida, visuais e acompanhamento de movimento. O risco de envolvimento em acidente fatal para condutores de alcoolemia entre 0,2 e 0,5 gramas por litro é de 2,6 a 4,6 vezes maior do que de um condutor sóbrio. A diminuição da capacidade de desempenhar funções cruciais para a condução de veículos, como o processamento de informações, se inicia com alcoolemias baixas e a maioria dos indivíduos se encontra significativamente debilitada com alcoolemia de 0,5 gramas por litro. O risco relativo de se envolver em um acidente fatal como condutor é de 4 a 10 vezes maior para motoristas com alcoolemia de 0,5 e 0,7 gramas por litro, se comparados com motoristas sóbrios. A
Highway Traffic Safety Agency dos Estados Unidos relatou que 13% dos condutores alcoolizados que morreram em acidentes estavam com alcoolemia positiva, ainda que abaixo do limite máximo permitido. Também é comprovado que o álcool no sangue compromete a sobrevida das vítimas em caso de sinistro, sejam motoristas, sejam passageiros. Apenas o total desconhecimento da medicina, especialmente da medicina do tráfego e da própria lei, faz crer que comer um bombom com licor ou até fazer o uso de um antisséptico bucal será punido. É sabido que 15 minutos após comer um bombom com licor já não haverá mais álcool no sangue. E poucos segundos após a higiene bucal, o bafômetro já não acusa a presença do álcool. Medicamentos que contêm álcool em sua formulação, quando consumidos em doses terapêuticas, não serão acusados no teste do bafômetro. E, falando em medicina, não é só o álcool que compromete a direção veicular segura. Muitos medicamentos de uso frequente, como antidepressivos ou um simples antialérgico, são comprometedores. Os medicamentos de maior risco para a direção veicular são os barbitúricos, antidepressivos e insulina. Mas há ainda outros medicamentos bem comuns que comprometem a segurança da direção veicular, como analgésicos, antialérgicos e miorrelaxantes. Imaginem, excelentíssimos ministros e ministras, aquele motorista que toma, à guisa de exemplo, Lexotan, 6 miligramas à noite, e vai a uma festa de casamento, toma apenas uma taça de champanhe para brindar aos noivos e volta para casa dirigindo. Ou mesmo o padrinho, que depois de ter tomado um miorrelaxante, brinda ao batismo do seu afilhado com uma taça de vinho. Como dizer que esse motorista é inofensivo, mesmo com uma concentração de álcool no sangue inferior ao máximo legal? Parafraseando, o pai da medicina do tráfego, Dr. Flávio Miradura, abre aspas, é tempo de despertar para a necessidade inadiável da redução significativa do número de mortos, feridos e incapacitados produzidos pelos acidentes de trânsito no país. É tempo de despertar para a necessidade de aperfeiçoamento da legislação, da fiscalização, educação, capacitação e informação. Fecha as aspas. Ratificando todo o entendimento da Advocacia Geral da União, concluímos que a lei já se mostrou eficiente no atingimento da meta de evitar, em grandes proporções, sinistros e mortes. Essa Suprema Corte deve salvar a lei que salva vidas. Por todo isso exposto, senhores ministros e senhoras ministras, esperamos que seja julgada improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. Obrigada. Muito obrigado, doutora Priscila Calado Correia Neto, que falou pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abrané. Convido agora também para assumir por videoconferência a nossa tribuna, Dr. Luiz Maximiliano Leal Telesca Mota, que, como Amit Cury, falará pela Fundação Tiago de Moraes Gonzaga. Obrigado, senhor presidente, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente, também relator dessa ABI e dos demais processos que foram apregoados, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, aos colegas que me antecederam, também aos que se encontram assistindo a esse julgamento tão importante, aos servidores da Casa. A análise fundamental, senhor presidente, não é propriamente a aplicação do princípio da vedação ao retrocesso, porque este é quando se busca, quando tem uma norma que vai retirar do mundo jurídico uma norma que instituiu um direito social, um avanço social, especialmente em matéria de questões relativas ao estado de bem-estar social. Mas eu poderia fazer uma analogia de que nós estamos, sim, diante da possibilidade, eu creio que não vai ocorrer, mas de justamente analisar a possibilidade de um retrocesso. E um retrocesso bastante visível. Eu, antes de me preparando aqui para fazer a sustentação oral, estava buscando um pouco das estatísticas a respeito desse tema. O Centro de Pesquisa e Economia do Seguro, entre 2008 e 2016,
colocou como número de vidas salvas pela lei seca 41 mil. Nós estamos falando de 8 anos, 41 mil pessoas que se salvaram em virtude desta aplicação mais rígida de alguns princípios que nós estamos aqui, que o Supremo está aqui a observar e a analisar a constitucionalidade. Portanto, são 5.125 pessoas que se salvam ao ano por conta da aplicação da lei seca. Então, é sim a busca de um não retrocesso que se está a julgar em última análise, senhor presidente. Os aspectos técnicos já foram aqui ressaltados pelos oradores e pelas oradoras, especialmente, que me antecederam, mas é importante ressaltar alguns pontos só para que isso fique bastante assentado. A questão da independência das esferas já foi falado. A norma administrativa que prevê uma punição administrativa, uma multa e a cassação, ou melhor, a suspensão e um processo administrativo, como falou o deputado, um processo administrativo, inclusive com o devido processo legal, são regras de direito administrativo, são regras atinentes a uma punição relativa ao direito administrativo. Não se está falando de direito penal nesse caso. O princípio da não autoincriminação, que é levantado como causa de pedir dessa ADI, devido a ver do colega que antecedeu e que defendeu a posição contrária, ele não se aplica ao caso, porque é um princípio que nasceu no direito penal, tem, de fato, algum reflexo em outros ordenamentos, mas ele é aplicado especificamente no direito penal. E aqui não se fala de direito penal. Um princípio inerente ao direito penal, porque não há uma polarização entre o jus poniente e a liberdade individual de uma pessoa. O que não há um contraste, não é o jus poniente, o Estado que busca abrir um processo penal contra alguém. Não é a liberdade que está sendo aqui está em contraste com a atuação estatal. E como também aqui eu quero mais uma vez ressaltar a fala do deputado, a lei evoluiu. Anteriormente, sim, poderia até esse argumento ser levantado, porque fazia de fato um crime a não utilização ou a recusa da utilização do etilômetro. Por ser, então, algo de direito administrativo, a sua recusa não configura uma incidência aí da vedação à não autoincriminação, e já existem diversos outros exemplos na legislação brasileira. Por exemplo, na súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que se ocorrer a recusa do teste de DNA, haverá uma presunção, acho que o Código Civil fala isso também. A Lei 9.784, princípios do direito administrativo, fala que o administrado exporá os fatos de acordo com a verdade. E o artigo 4º também dessa Lei 9.784, que regula o processo administrativo no país, fala que há um dever do administrado em trazer a solução real e colaboração. E o próprio Código de Processo Civil, que Vossa Excelência, senhor presidente, fez a presidência, e é o Código Fux, também traz a colaboração e a lealdade entre as partes. Então, a verdade, sob a seara e sob a ótica do direito penal, e não sob a ótica do direito administrativo e até mesmo do Código de Processo Civil, como falei, não é uma obrigação de fazer. Não existe uma coação física ou moral. O agente do Detran, ele não coage a pessoa a fazer ele convida. Se recusou, abre-se o processo administrativo. Não existe uma imunidade total, nem pode haver jamais ao exercício do direito de polícia, e não existe direito constitucional de não se submeter à fiscalização administrativa. Isso aí realmente não há no nosso ordenamento nenhum tipo de precedente. Por fim, senhor presidente, sim uma condenação de princípios. Eu não acredito que, na verdade, seja uma condenação de princípios, porque a observação, pelo menos na questão da não autoincriminação,
por tudo que foi falado, porque a não autoincriminação não se aplicaria aqui nesse caso. Mas, se fôssemos entender que há, sim, uma ponderação de princípios, qual deveria prevalecer? Não foi um jeito que o legislador deu. Ele buscou a dignidade da pessoa humana, ele buscou o direito à vida, ele buscou o direito à sociedade, o direito da sociedade à saúde pública. Quanto se perde as vidas que são perdidas nos hospitais. E esse número de 40, 45 mil, eu estava conversando com a presidente da Fundação, Thiago Gonzaga, que é a presidente que me constituiu, representando a Fundação, disse: Max, esse número é maior, porque nós estamos com este número apenas a contabilizar as vidas que se perderam sobre o asfalto. Não se está a contabilizar aqueles que morrem nos hospitais. Por questões de estatística, esse número ainda é maior. Então, é a saúde pública que foi sopesada, é a segurança viária, é a vida das pessoas, e versus uma suposta incidência, suposta, porque não acredito que seja tecnicamente uma incidência do princípio da não autoincriminação. E, por fim, senhor presidente, ali também há uma alegação de que haveria, como a pena seria a mesma da punição administrativa para o dirigir embriagado sob efeito de álcool, o 165 e o 65A teriam as mesmas penas. Existe, é a capitulação, o apenamento, na verdade. Isso não, e que por isso seria, então, considerado uma presunção que a pessoa estaria embriagada, né? Presunção de embriaguez. Não é verdade, porque o que acontece é que houve uma razão de uma política administrativa, uma política, na verdade, nacional de saúde pública, que foi colocada, e é perfeitamente possível que se estabeleça uma mesma pena para os mesmos delitos, que são autônomos, um delito penal e um delito administrativo. Senhor presidente, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências, agradeço imensamente a possibilidade de externar aqui essas palavras em nome da Fundação Thiago Gonzaga, que é presidida por uma pessoa que transformou a dor de perder um filho num acidente de trânsito em uma fundação que protege a vida e que busca que esta lei seja preservada. É um avanço na nossa legislação e se pede a improcedência da ADI 4103 e as demais também. Obrigado, senhor presidente. Ele pediu para o segundo. Convido agora, com Amit Cury, Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito, Trânsito Amigo, Instituto de Certificação de Estudos de Trânsito e Transportes, ICETRAN, o doutor André Pacheco Teixeira Mendes, que sustentará por videoconferência durante o tempo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, douto PGR, douto AGU, colegas advogados, advogadas, demais presentes. A representação nestes autos da Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito, Trânsito Amigo, e do Instituto de Certificação e Estudos de Trânsito e Transporte, ICETRAN, é feita pelo Núcleo de Prática Jurídica da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas. Excelências, segundo o programa Respeito à Vida, da Secretaria do Governo do Estado de São Paulo, dirigir alcoolizado aumenta mais de 3 vezes a chance de morte. São dados de setembro de 2020. Campanhas na mídia, maior rigor na aplicação da lei, incluindo o combate ao uso de álcool na direção, contribuíram para que o Brasil reduzisse as mortes por acidentes de trânsito. É o que mostra o relatório global da Organização Mundial de Saúde sobre o estado da segurança viária 2018. São dados também recentes, 2019. A presente ADI tem por
por objetivo a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da lei seca, em especial dos artigos 2º e 5º, incisos 3, 4 e 1. A lei tem um objetivo claro: reduzir os acidentes de trânsito e a mortalidade decorrente de motoristas que dirigem embriagados. É disso que se trata, excelências. Reduzir riscos, proteger vidas. O que as organizações Trânsito Amigo e CETRAN pretendem reforçar aqui, excelências, e contribuir com a decisão deste egrégio tribunal é que, 1, a proibição de venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos próximos a estradas, muito longe de violar a isonomia, é proporcional e razoável. 2, a norma que sujeita o condutor a penalidades para qualquer quantidade de álcool encontrada no sangue de motoristas passa no teste de proporcionalidade. 3, a norma constante do artigo 306 do Código de Trânsito, sobre a qual já foi mencionada aqui, o crime de embriaguez ao volante, ainda que ele se verifique abstratamente, não contraria os princípios constitucionais do direito penal. 4, as normas que impõem penas àqueles que se recusam a realizar o teste de bafômetro não violam garantias de direito constitucional. Não quero ser aqui cansativo com suas excelências, mas não se trata de sanção penal, mas sim administrativa. As punições impostas não violam a presunção de inocência, nem obrigam o condutor a fornecer provas contra si mesmo, uma vez que apresentam, em verdade, uma proteção maior à sociedade. E 5, excelências, a opinião pública é francamente favorável à lei seca. Esse dado é fundamental para o debate público e a tomada de decisão dessa egrégia corte. Excelências, o artigo 2º da lei seca, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nas estradas, não viola o princípio da igualdade. Vender bebidas em estradas é diferente de vender bebida nos centros urbanos. Investigar se o tratamento diferenciado consagrado pelo artigo que veda esse comércio é constitucional depende da análise sobre a relação estabelecida pelo legislador entre o critério de diferenciação e a finalidade visada pela norma, que é a base para verificar se há existência real de uma justificativa racional para a desequiparação. E há, excelências, o critério diferenciador é o local do estabelecimento. Ao contrário do que ocorre em centros urbanos, em que estabelecimentos comerciais recebem pedestres, passageiros de táxi, usuários de transporte público, motoristas, em estabelecimentos nas estradas, os clientes principais das faixas de domínio selecionadas pelo legislador como critério diferenciador para a proibição são exatamente os motoristas e os seus passageiros. A razão é óbvia. São estabelecimentos mais afastados que visam exatamente prover um descanso, a alimentação para um grupo específico de pessoas. Proibir a venda de bebidas alcoólicas nesses locais que se destinam a atender motoristas não pode ser, portanto, de forma alguma, comparado a proibir a venda em local onde há consumidores com perfil plural. Não se está tratando aqui de medida que visa levar os mencionados estabelecimentos comerciais à falência. Suspeito seria o tratamento diferenciado se a maior parte das vendas de restaurantes de beira de estrada, em que a parcela de motoristas é significativa, fosse proveniente de bebida alcoólica, cuja ingestão é proibida pelos motoristas. Excelências, essa proibição ela é proporcional. Não há violação ao princípio da proporcionalidade. Quanto à adequação, a proibição de venda de bebidas alcoólicas em bares é meio apto, inequívoco, para diminuir as taxas de mortalidade no trânsito e, por conseguinte, proteger a vida dos motoristas, dos pedestres, caronas e vítimas em potencial. Quanto à necessidade, excelências, essa medida normativa ela é essencial para o alcance do resultado. Não há um meio alternativo que promova os objetivos alcançados pela lei. Não há uma alternativa do poder público. E quanto à proporcionalidade em sentido estrito, as restrições causadas pela lei não violam a livre iniciativa, porque essa compressão da livre iniciativa é compensada pelo ganho com a proteção
da incolumidade pública das pessoas, que é o objetivo maior de proteção da lei seca. Excelências, eu não quero cansá-los e cansá-las, mas eu não poderia deixar de fazer uma ponderação sobre a política nacional eleita pelo legislador quanto ao limite de álcool no organismo humano. Essa política definida foi de tolerância zero, foi uma decisão do legislador, e aqui me antecedeu o brilhante doutor Hugo Leal, que participou da gestação da norma em comento. O que se está aqui a defender, excelências, de forma alguma, digamos assim, dizer que a tolerância zero impede que uma pessoa consuma um bombom alcoólico, um bombom com licor ou um antisséptico bucal. Com todo respeito ao argumento que me antecedeu, as milhares de mortes anuais decorrentes pela combinação explosiva álcool e volante não decorre do consumo de bombom, de licor e antisséptico bucal. Então, esse compromisso de proteção da vida humana assumido pelo legislador, de tolerância zero com o consumo de álcool no volante, tem angariado resultados extraordinários para a vida humana nesse tempo em que a lei tem estado em vigor, e assim se espera que continue. Também, não quero ser repetitivo, não há violação ao direito à não autoincriminação pelo fato da infração administrativa correlata à embriaguez no volante, não se trata de crime, é fundamental e já foi aqui muito bem destacado pelos colegas que me antecederam. Tratando-se de uma infração administrativa, não há que se discutir aqui o princípio do direito à não autoincriminação. Agora, particularmente com relação ao artigo 306, ao crime de embriaguez ao volante, aqui a gente também está diante de uma escolha do legislador, agora com relação a uma técnica de criminalização de condutas. O legislador escolheu criminalizar a embriaguez ao volante recorrendo à técnica do perigo abstrato, em que o perigo ao bem jurídico é presumido pelo legislador. E isso não é novidade no nosso direito penal, isso está presente nos crimes de drogas, nos crimes relativos às armas, no Estatuto do Desarmamento. Então, temos aqui uma escolha do legislador que se escudou na técnica dos crimes de perigo abstrato. Não há nenhuma inconstitucionalidade, e assim tem decidido também esse egrégio tribunal. Excelências, por fim, como eu bem salientei no começo, no contexto de uma democracia ideal, deliberativa, a opinião pública é fundamental. E se tem um tema no direito brasileiro, na política nacional, na vida social brasileira, em que há um certo consenso, é o apoio à lei seca. E por isso, excelências, a sociedade abraçou a lei seca. Foi uma oportunidade de mudança de cultura, mudança para uma boa prática, boas práticas, excelência. E é disso que se trata, reduzir riscos, proteger vidas, em uma cultura de responsabilidade no trânsito e respeito à vida. Portanto, as organizações Trânsito Amigo e CETRAN esperam que seja julgado improcedente a presente ADI e, bem assim, fortalecida a lei seca. Muito obrigado, excelências. Muito obrigado, doutor André Pacheco Teixeira Mendes, que falou pela Trânsito Amigo e ICETRAN. Agora passo a palavra para a derradeira sustentação oral dos inscritos, a Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, que falará sobre todos os feitos no tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento Sua Excelência, o excelentíssimo senhor ministro presidente, Luiz Fux, também relator, neste julgamento conjunto,
Cumprimento a eminente vice-presidente da Suprema Corte, ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia, os senhores ministros, os advogados e as advogadas, público e privado, que foram à tribuna e fizeram suas sustentações orais. Cumprimento a doutora Carmen Lilian, assessora-chefe do plenário, e a todos os servidores e todas as servidoras. Neste julgamento conjunto, lead case do tema 1079, de repercussão geral, em que se discute a constitucionalidade do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, e que estabelece a recusa do condutor do veículo a realizar testes de alcoolemia como infração administrativa, envolve pleitos apresentados em sede de ações diretas de inconstitucionalidade, questionando-se dispositivos legais que proibiram a venda e oferecimento de bebidas alcoólicas em rodovias federais, atribuíram à Polícia Rodoviária Federal a competência fiscalizatória, reduziram a zero o limite da alcoolemia para o condutor do veículo e disciplinaram os efeitos jurídicos da recusa do condutor em submeter-se ao bafômetro. Tudo isso oriundo da medida provisória 415, que foi convertida na Lei 11.705 de 2008. E assim, o caso vertente incursiona nos limites da chamada autonomia individual como dimensão do direito constitucional à liberdade. Já no século XVIII, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão estabelecia que o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Em outras palavras, a liberdade é de ser delimitada pela ideia de alteridade. Vale dizer, é possível ao legislador decotar a liberdade humana para prestigiar a convivência social, como se vê na obra do eminente ministro Luiz Roberto Cardoso, intitulada Um Outro País, a dignidade como heteronomia. Ou, como se colhe da filosofia política de Stuart Mill, em que dizia ser possível restringir a liberdade com uma conduta perniciosa em relação ao corpo social. É disto, senhores ministros, senhoras ministras, que se cuida neste julgamento. A condução de veículo automotor sob influência de álcool é socialmente nociva e demanda uma severa repressão legislativa e mesmo no sistema de justiça. O álcool, como as demais substâncias psicoativas, produz diversos efeitos negativos sobre as habilidades necessárias à condução segura, reduzindo a coordenação, a vigilância e os reflexos de cada motorista. Aquele que une álcool e direção coloca em risco não somente a própria vida, mas também a de passageiros, de outros motoristas e de pedestres. Segundo dados da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, em uma pesquisa de abrangência mundial, a presença de álcool se verifica em cerca de 35% a 50% das mortes relacionadas ao trânsito. Entre os jovens de 16 a 20 anos, a combinação é apontada como a principal causa de morte. E segundo o registro da Polícia Rodoviária Federal, entre 2014 e 2020, o álcool deu causa a um total de 40.268 acidentes em rodovias, totalizando 36.999 vítimas feridas, 2.679 óbitos. Para se ter uma ideia mais precisa, em estudo conduzido no ano de 2019, o DETRAN do Rio Grande do Sul, aqui brilhantemente defendido pela Procuradora do Estado, cruzou dados da segurança pública com resultados de testes de alcoolemia feitos pelo Instituto Geral de Perícia. E o resultado foi alarmante. 37% das vítimas fatais que estavam na direção de veículo automotor haviam ingerido bebidas alcoólicas. Exatamente pelo grande número de mortes e lesões violentas no trânsito associadas ao consumo de álcool, o Código de Trânsito Brasileiro tem sido objeto de reformas nos últimos anos. Atento a esse problema nacional, o legislador estabeleceu sanções inibitórias para garantir a incolumidade da sociedade. Duas infrações administrativas distintas,
que envolvem o consumo de álcool e a condução de veículos automotores foram contempladas, disciplinadas pelo Código de Trânsito Brasileiro. E o artigo 165 pune aquele que dirige sob influência de álcool, sendo que o artigo 165-A, ora impugnado, a sanção recai sobre o indivíduo que se recusa a submeter-se ao procedimento que afere a ingestão de álcool ou substância psicoativa. Portanto, a direção sob efeito de álcool e a recusa de sujeição ao teste de alcoolemia caracterizam infrações administrativas distintas e autônomas, embora, para ambas, o legislador tenha estabelecido a mesma penalidade administrativa, caracterizando infração gravíssima, acarretando a aplicação de multa multiplicada em 10 vezes a suspensão e ainda a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, o recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo. Trata-se, como dito, de infrações administrativas autônomas. Percebe-se, data vênia, que a punição administrativa estabelecida no artigo 165-A dispensa a apuração da ingestão da bebida alcoólica por outros meios, pois não decorre da direção sob a influência do álcool, mas sim do não atendimento à determinação da autoridade de trânsito. A questão em debate no recurso extraordinário do 1.22374 está circunscrita a saber se o artigo 165-A ofende o texto constitucional. Como já foi mencionado, a liberdade individual não é um valor absoluto. A fixação da penalidade administrativa para o condutor que se nega a colaborar com as autoridades de trânsito é medida proporcional, mais especificamente, é medida adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. Entender o contrário, data vênia, levaria à consequência de admitir que o condutor se negue a submeter seu veículo à inspeção veicular ou que se recuse a apresentar às autoridades de trânsito os documentos exigidos por lei para a verificação da regularidade documental, como, por exemplo, a carteira de motorista e o licenciamento do veículo, hipóteses tão potencialmente incriminadoras quanto a recusa caprichosa ao popularmente chamado bafômetro. Nas palavras do sempre ministro Celso de Mello, os direitos fundamentais não podem ser utilizados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, como se vê no HC 70.814-5 de São Paulo. Também sustentou ainda o filósofo britânico John Stuart Mill. A liberdade é limitada pelo dano que pode causar a outras pessoas. Em síntese, a liberdade individual pode sofrer restrições quando puder causar dano à coletividade. O trânsito seguro é direito de todos, podendo ser extraído da interpretação sistêmica do artigo 6º caput, combinado com o artigo 144 da Constituição, devendo os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito velar pela concretização desse interesse difuso. O artigo 165-A traduz a opção legislativa de que a questão merece um tratamento preventivo e mais severo, de modo a evitar acidentes ocasionados pelo uso irresponsável do álcool no contexto indesejado da direção de veículos automotores. Às vezes, senhoras e senhores ministros, uma norma jurídica pode salvar vidas, e não seria exagero afirmar que o dispositivo aqui questionado revela uma ponderação efetuada pelo próprio legislador, que equacionou um conflito de direitos fundamentais, atribuindo uma primazia pontual no que concerne aos direitos à vida, à segurança e à preservação da integridade física, norteado pela supremacia do interesse público. Por sua vez, a restrição à venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais complementa o conjunto de medidas preventivas nas normas de trânsito, sem representar ofensa à isonomia ou ao princípio da livre iniciativa. O elevado número de acidentes de trânsito ocorrido nas estradas em razão do consumo de álcool por motoristas justifica o tratamento diferenciado nessas localidades. A distinção feita pelo legislador atenta
levou em conta a realidade factual, estabelecendo tratamento diferenciado em razão de situações distintas. A data vênia, não há violação à isonomia. A livre iniciativa não é absoluta, podendo ser objeto de restrições. Esse Supremo Tribunal Federal tem precedente afirmando que o princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado de defesa do consumidor. A livre iniciativa pode igualmente sofrer restrições para proteger a vida, a saúde e a segurança do trânsito, valores constitucionais em evidência no presente caso. Se o Estado pode intervir na livre iniciativa para promover o equilíbrio do mercado e proteger, no particular, os consumidores, por uma razão pode intervir para efetivar o direito à vida, à saúde e segurança no trânsito. A legitimidade da Polícia Rodoviária Federal para as atividades de fiscalização e aplicação de multas referentes ao comércio de bebidas alcoólicas em rodovias decorre da competência constitucional desse órgão de segurança pública, estabelecido no artigo 144 da Constituição, e a competência da Polícia Rodoviária Federal para promover o patrulhamento ostensivo das rodovias da União, volta-se à tutela da ordem pública e da incolumidade das pessoas do patrimônio, contemplando atividades típicas e atípicas do trânsito, desde que nela interfiram. E, de fato, a comercialização e o conjunto de bebidas alcoólicas nas rodovias interfere no trânsito, colocando em risco a vida e saúde das pessoas e a segurança do trânsito. Dessa forma, a matéria está inserida no plexo de atividades que decorrem da função do patrulhamento ostensivo. E é constitucionalmente possível conceder poder fiscalizatório à Polícia Rodoviária Federal para fiscalizar a venda varejista e o oferecimento de bebidas alcoólicas para consumo local no âmbito da faixa de domínio das rodovias, ou ainda em terrenos contíguos à faixa de domínio, com acesso direto à rodovia. Foi uma opção do legislador e que guarda sintonia com a Constituição. A fixação do parâmetro zero para a concentração de álcool por litro de sangue do condutor do veículo, conhecida como tolerância zero, decorre da assimilação pelo legislador de argumentos científicos sobre os efeitos da ingestão de álcool no discernimento dos motoristas e dos dados estatísticos de acidente de trânsito motivados por essa causa. Não houve data vênia, exagero pelo legislador. Houve prudência e zelo com a segurança e a vida da coletividade e do próprio motorista, que tanto sofre com os efeitos nefastos do binômio álcool mais direção. Não existe um direito a dirigir sob efeito de álcool, por menor que seja a quantidade da substância. A liberdade individual, ela não pode ser absoluta de modo a comprometer a vida, a saúde e a integridade de terceiros. E a sociedade, como um todo, não pode ser colocada em risco por voluntarismos de quem quer que seja. A medida legislativa protege a coletividade, e é isso que está aqui sob julgamento. Medidas administrativas, infrações administrativas, postas para apreciação e em defesa da sociedade. A possibilidade de infração ser caracterizada pelo agente de trânsito mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas acerca de notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor, não delega a competência de técnicos para agente de trânsito, nem desvia as funções desses servidores públicos. O dever dos agentes de trânsito de fiscalizar o consumo de bebida alcoólica compreende o poder implícito de valer-se de todos os meios juridicamente admitidos para a identificação da infração, sob pena de esvaziamento da própria competência. Em face de todo o exposto, este Procurador-Geral manifesta-se pela improcedência dos pedidos das ADIs 4.017 e 4.103, manifestando-se ainda pelo provimento do recurso extraordinário e considerados os efeitos do julgamento deste leading case em relação aos demais casos que tratem ou venham a tratar do tema 1079,
e a sistemática dos recursos da repercussão geral, sugere a fixação da seguinte tese: é constitucional o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei 13.281 de 2016, que estabelece como infração administrativa a recusa do condutor de veículo automotor a ser submetido ao teste que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, pela atenção. Muito obrigado, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República, pela sua sustentação oral. Em razão do advento do horário das audiências, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental, para que, após, então, possamos escolher os votos dos integrantes da Corte. Está suspensa a sessão.